Tendo entrado em Jericó, atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, o qual era um chefe dos publicanos e rico, procurava conhecer de vista Jesus, mas não o podia por causa da multidão, porque era pequeno de estatura. Correndo adiante, subiu a um sicômoro para ouvir, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isto, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Ei, Senhor, que dou aos pobres metade dos meus bens, e naquilo que eu tiver defraudado alguém, restituir-lhe-ei no quádruplo. Jesus disse-lhe: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Estando eles a ouvir isto, Jesus acrescentou uma parábola, por estar perto de Jerusalém, e porque julgavam que o reino de Deus se havia de manifestar em breve. Disse, pois: um homem nobre foi para um país distante tomar posse de um reino para depois voltar. Chamando 10 dos seus servos, deu-lhes 10 marcos de prata e disse-lhes: negociai com eles até eu vir. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e enviaram atrás dele deputados encarregados de dizer: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar aqueles servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio o primeiro e disse: Senhor, o teu marco rendeu 10 marcos. Ele disse-lhe: está bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, serás governador de 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, o teu marco rendeu 5 marcos. Respondeu-lhe: sê tu também governador de 5 cidades. Veio depois o outro e disse: Senhor, eis o teu marco que guardei embrulhado num lenço, porque tive medo de ti, que és um homem austero, que tiras de onde não puseste e recolhes o que não semeaste. Disse-lhe o Senhor: servo mau, pela tua mesma boca te julgo. Sabias que eu sou um homem austero, que tiro de onde não pus e recolho o que não semeei? Logo, por que não puseste o meu dinheiro num banco, para que quando eu viesse o recebesse com os juros? Depois disse aos que estavam presentes: tirai-lhe o marco de prata e dai-o ao que tem 10. Eles responderam-lhe: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos digo que a todo aquele que tiver, se lhe dará, mas ao que não tem, será tirado ainda mesmo o que tem. Quanto, porém, àqueles meus inimigos que não quiseram que eu fosse seu rei, trazei-os aqui e degolai-os na minha presença. Dito isto, ia Jesus adiante, subindo para Jerusalém. Aconteceu que, quando chegou perto de Belfagé e de Betânia, junto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide a essa aldeia que está à fronteira. Entrando nela, encontrareis um jumentinho atado, em que nunca montou pessoa alguma. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, dir-lhe-eis: porque o Senhor tem necessidade dele. Partiram, pois, os que tinham sido enviados, e encontraram tudo como o Senhor lhes dissera. Quando desprendiam o jumentinho, disseram-lhe os seus donos: por que soltais vós este jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor tem necessidade dele. Levaram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho seus mantos,
fizeram-no montar em cima. À sua passagem, as multidões estendiam os seus mantos no caminho. Quando já ia chegando à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos seus discípulos começou alegremente a louvar a Deus em altas vozes por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Então, alguns dos fariseus que se achavam entre o povo disseram-lhe: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele respondeu-lhes: Digo-vos que se eles se calarem, clamarão as mesmas pedras. Quando chegou perto, ao ver a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Se ao menos neste dia que te é dado, tu também conhecesses o que te pode trazer a paz. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque virão para ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te apertarão por todos os lados, derrubarão por terra a ti e aos teus filhos que estão dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. Tendo entrado no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam nele, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração, e vós fizestes um covil de ladrões. Todos os dias ensinava no templo, mas os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os chefes do povo procuravam perdê-lo. Porém, não sabiam como proceder, porque todo o povo estava suspenso quando o ouvia.